Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. O programa, né? Nós temos um programa de gestão de eventos e nós pensamos, né, como parte de comemoração pelo Dia do Contador, que aconteceu em 22 de setembro, nós pensamos em trazer algo diferente para vocês. Então, nós convidamos 2 ex-alunos do nosso curso que já passaram por tudo isso que vocês estão passando. Então, eles vêm aqui hoje para contar a experiência deles e para dizer, né, como é que eles estão colhendo esses frutos da escolha que eles fizeram pelo curso de Ciências Contábeis. Então, é justamente assim, a intenção é uma roda de conversa, né? Vocês sentirem, vocês verem como é que esses alunos, por meio de dedicação e muitos estudos, como que eles conseguiram, então, alcançar esse sucesso. Né? Esses 2 alunos, eles são os nossos exemplos de dedicação, de estudo, são nossos exemplos de sucesso, e eles vão contar, então, um pouco da história deles com a contabilidade, com o curso, né, e como que o curso ajudou eles. Então, o Tiago, ele se formou aqui conosco em 2016, lembro que eu dei aula para ele em 2016, né, Tiago? Isso, verdade. Minha primeira turma na Unespar, e ele atua hoje na área de auditoria. E o João Ricardo, ele terminou o curso em 2019 e ele tem o seu próprio escritório de contabilidade. Olha só que legal. O João, eu tive um contato mais duradouro com ele, né, João? Nós ficamos aí 3 anos, acho que eu dei aula para você no primeiro, no terceiro e no 4º ano, né? Isso. E olha só, como eu já falei, ele tem o escritório de contabilidade dele. Então, vocês conseguem enxergar aqui aquilo que a gente sempre fala, né? A contabilidade, ela apresenta ao aluno um leque de oportunidades. Então, olha só, nós já temos 2 oportunidades aqui, né? 2 exemplos de oportunidades de trabalhar com a área contábil, a auditoria e o escritório de contabilidade. Então, meninos, assim, muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Eu digo por mim e por todos os professores, é um orgulho ter vocês aqui, principalmente como nosso caso de sucesso. Nós estamos, assim, honrosos e muito felizes, e eu fico até pensando que, nossa, eu pude contribuir com isso, sabe? Eu e todos os nossos outros professores, Com certeza. nós contribuímos com esse sucesso de vocês. Então, desde já, muito obrigada, tá bom? Não, eu que agradeço o convite aí, professora, e a lembrança do nome. Eu passo agora a palavra para a professora Lucinéia, então, para ela fazer a abertura da nossa conversa aqui. Boa noite a todos os nossos alunos que estão sempre juntos, que estão participando conosco das lives, que estão estudando conosco nesse tempo de remoto, né? Que estão participando, isso é muito importante, isso faz a diferença para vocês e para nós dentro do nosso curso. Quero agradecer a professora Letícia, quem fez o convite para vocês, para estarem aqui hoje, né, fazendo essa exposição, colocando o trajeto de vocês, né, depois do curso, durante o curso. Foi um prazer dar aula para o Tiago, para o João também, né? Talvez não foram para a área pública, mas eu me sinto assim orgulhosa de ver que meus alunos hoje estão aqui, né, colocando e expondo, né, sua trajetória, né, sua vida, sua forma de profissão, né, como é que eles estão exercendo a sua profissão. E ao nosso grupo de eventos, a professora Evelise, que está sempre aí no comando, né, tá organizando. A professora Ana não pode estar à noite, mas também sempre organiza. A professora Rafaela, sempre fazendo os links, fazendo os certificados. Então, nosso é um grupo coeso, né, participativo, bastante presente. Então, eu só tenho que agradecer. Então, nós vamos começar aí com o João Ricardo, né, João? Nós batemos um papo lá na clínica, né, João? Sim. Onde você expôs algumas coisas e eu achei muito interessante a forma do seu trabalho. Muito obrigada por ter aceito o convite da professora Letícia.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, a faculdade e a professora que me fez o convite, inicialmente, e gostaria de me apresentar, né? Eu me chamo João Ricardo, tenho 33 anos. Logo que eu saí do ensino médio, eu tinha algumas dúvidas em relação a qual profissão eu iria seguir, né? E eu acho que alguns fazem, não sei se todos, mas eu acabei fazendo aquele teste vocacional com uma psicóloga, onde que algumas das áreas que mais tinha vocação, né, me atentou duas faculdades que eu gostaria de fazer, que eram agronomia e ciências contábeis, né, contabilidade. Meus pais, nós tínhamos uma propriedade aqui em Apucarana, e com isso acabou ficando com uma tendência maior para realizar agronomia, né, que foi a minha primeira faculdade. Eu fazia faculdade à noite e trabalhava com meus pais durante o dia, na propriedade rural. E, posteriormente, eu acabei tocando a propriedade, fui trabalhar para o Tocantins, e no retorno, eu meio que, vamos dizer assim, acabei me deparando com algumas dificuldades e não acabei atuando com agronomia aqui na região, né? Aí eu falei, vou realizar ciências contábeis que já era da minha vontade ter realizado junto com a agronomia, né? Ter realizado de manhã e a outra à noite. Logo no primeiro ano já me identifiquei muito, realmente me apaixonei pelo curso, né? Pela tamanha, assim, ramos que se pode atuar. Com isso, eu acabei arrumando um estágio em uma empresa na área de saúde, onde que eu realizava ali a conferência de pagamentos não recebidos de convênios e pelo hospital, né? Em pouco tempo eu tive uma efetivação e assumi compras, estoque e auxiliava no faturamento. E trabalhando ali no diário, ali eu percebi que a empresa tinha uma dificuldade ali na questão de custos, onde que ela não tinha o que influenciava o custo final dela. Ela não tinha nenhum custo real dela, né? E através disso, sem ninguém pedir, eu falei, se não servir para a empresa, pelo menos serve para o meu crescimento profissional. Aí comecei a levantar alguns dados, algumas informações. Sempre que eu tinha alguma dúvida, né, principalmente um pouco antes de começar as aulas de custos ali, eu tirava muitas dúvidas com o professor Jean, com o Toninho, e incomodava muito a professora Letícia também. E, assim, são professores, né, a maioria dos professores, na verdade, ali, eu sinto, assim, que eles não se importam que você tire dúvidas com eles, além da matéria do dia, vamos dizer assim. Eles vão te responder, eles têm uma bagagem muito grande em várias áreas, e eles podem te falar, eu não sei, mas com certeza na próxima aula ou no corredor eles vão te responder e vão te sanar essa dúvida que você fique satisfeito. Então, assim, realizei esse trabalho de custos na empresa ali e apresentei para a diretoria, porém não teve uma adesão, não serviu aquilo para eles. Eu agreguei aquilo para mim na questão de conhecimento profissional, né, e na questão de detalhes a cada situação de cada empresa, vamos dizer assim, né? Como o setor de limpeza me custa lá no produto ou no serviço que seja final, né? Posteriormente, eu falei, eu preciso de uma prática maior em um escritório de contabilidade, porque no escritório de contabilidade, ele te traz várias realidades, porque você vai trabalhar com vários tipos de empresas, né? Aí eu pedi desligamento nessa empresa e comecei a distribuir currículo. Eu falei, quero entrar no escritório de contabilidade. Não tive sucesso. Aí surgiu uma vaga no departamento pessoal, no escritório gestor lá de Arapongas, né, que o proprietário era o Washington e a gerente do escritório era a Aline Vicentim.
que estudava com a gente, e ela pegou e ela sabia que eu estava querendo entrar no escritório e me convidou para trabalhar com ela. Eu falei, ó, não sei nada não, mas se você me ensinar, você pode ter certeza que eu vou para trabalhar. Aí, nisso, ela me ensinando ali, principalmente a questão do sistema, inicialmente, cada sistema é de um jeito, né? Eu tinha prática ali das aulas do Mori, né? Mas na prática, com vários tipos de empresa, cada setor de empresa, né? A legislação, principalmente no DP, muda muito. Então, ela tinha uma bagagem muito grande, muita prática, ela me ensinou, até agradecer a ela por isso. E me ensinou também um pouco de fiscal, que ela fechava algumas empresas de lucro presumido, que ela me ensinou ali parte de fiscal e algumas declarações e tudo mais. E eu acabei pegando um curso de fiscal online para me sentir com uma bagagem maior, com uma segurança maior, né? Fora que eu importunava bastante a professora Letícia também nessa parte. Para que ao terminar a faculdade eu pudesse falar assim, não, vou abrir o meu escritório. Terminando a faculdade, né, pouco antes de terminar ali, pedi desligamento do escritório lá da Aline, do Washington Arapongas, e como eu tinha saído aqui em Apucarana, eu vi vários escritórios, eu falei, a concorrência aqui é muito grande, né, então eu preciso achar alguma forma de atuação onde que eu possa me inserir no mercado e ter alguma competitividade, né? Então, eu falei, vou trabalhar online. Vai fazer repolho? Vou trabalhar online. Dessa forma, meu primeiro cliente que falou assim, a hora que você terminar a faculdade, você me avisa que eu vou mudar para o seu escritório, né? Ele já não estava tão contente com o contador dele, mas foi meu sogro. Meu sogro tem um e-commerce em Curitiba, né? Então, eu acho que talvez para me incentivar e tudo mais. Aí eu, na cara e na coragem, abri um escritório online com um cliente. 2, né? Porque era o escritório e a empresa dele. Inicialmente eu já trabalhei já comecei com um sistema que eu conhecia, né? Que posteriormente lá no escritório da Aline mudou e foi para domínio. E eu acabei optando pelo domínio por ter maior afinidade, por gostar do sistema, né? Trabalhando online de que forma, certo? Só WhatsApp, Telegram? Não. Eu forneço um portal para o cliente, específico para o cliente, onde ele pode me realizar as solicitações de serviço, seja rescisão, seja registro, seja alguma coisa de parte fiscal, seja parte contábil, enfim, qualquer documento ele pode solicitar por esse portal, que eu respondo a ele e eu posso postar esses documentos para ele mensalmente ou conforme a solicitação dele, onde que vai ficar protocolado, eu não consigo mudar essa data, né? Então vai ficar protocolado a data e o horário que eu postei esses documentos para ele, onde vai me dar uma segurança, um respaldo a ele, como também fica protocolado o horário e a data que ele visualizou os documentos, certo? Então, tanto mensalmente já a rotina ali eu posso postar, quanto as solicitações dele que ele pode fazer eventualmente, né? Caso precise de alguma coisa ou outra, né? Além de atender, evidentemente, pelo WhatsApp e pelo Telegram, né? Que alguns clientes preferem mais isso, mas mesmo assim eu posto os documentos no portal, né? Por ser um serviço online e eu tenho um servidor aqui em casa, onde que eu faço backup no servidor e mais 2 lugares na nuvem, para que eu possa ter uma segurança caso aconteça alguma coisa com o servidor, eu não perco os documentos da empresa, certo? Além de que eu tenho acesso remoto ao servidor e aos backups na nuvem, então, mesmo eu não estando em Apucarana, eu consigo executar minhas atividades com meu notebook e acessar o servidor e atender os clientes, seja de rotinas mensais, quanto de alguma coisa
a mais que eles me peçam, né? Que eles venham a pedir, né? Atualmente eu estou com alguns clientes no Paraná, mas a maioria são de fora, né? Tem alguns clientes aqui no Paraná, que é Apucarana, Arapongas, Paranavaí, e terceirizo o departamento pessoal de um escritório de contabilidade do Rio Grande do Sul e algumas empresas de Minas e São Paulo, né? Eu prospectei esses clientes, não sei se algumas pessoas conhecem, mas há algumas ferramentas onde que as próprias empresas, clientes, postam os serviços que eles precisam. Seja de regularizar uma empresa, um recálculo de uma folha, uma rescisão, que às vezes um funcionário saiu e está com dúvida, seja para troca de contador, seja para uma consultoria financeira, consultoria de custos. Então, essas ferramentas, eles postam ali e você entra em contato com eles para que você possa estar ou atendendo eles somente naquele serviço, ou que você pode estar atendendo naquele serviço e eles vão virar um cliente regular, né? Tanto que alguns clientes que eu tenho hoje estavam com empresas inativas, precisavam operar, regularizei e viraram clientes regulares, né? Clientes, digamos ali, do contábil, fiscal EDP, né? São as ferramentas do Get Ninja, Orkana e o outro que recentemente eu estou trabalhando, que é ORUB, né? ORUB, eu não sei pronunciar corretamente. Mas são as empresas postam ali os serviços que eles precisam, né? E outras formas que eu estou prospectando clientes, né? Quem queira atuar de forma online aí também, é o Instagram, né? E estou montando um projeto para ver se a gente consegue montar um canal do YouTube aí para levar informação para as pessoas, mas ainda está em projeto isso aí. Na questão do escritório online, seriam essas as ferramentas, né? Tanto o sistema contábil, quanto as formas de contato com a empresa, né? Além de ter o site do escritório, para que você possa passar uma segurança para a pessoa que você está prospectando, né? Porque você está entrando em contato, ela vai querer pesquisar quem que é, né? Então, você tem que passar uma certa credibilidade para que ele possa se sentir seguro, até porque ele vai abrir informações financeiras dele, particulares dele, que você vai ter acesso. Então, você tem que passar esse respaldo para ele, né? Na questão da minha parte, eu acho que seria isso. Eu gostaria de agradecer novamente aí a professora Letícia, a coordenação, aos professores que vocês podem perguntar para eles, que eles vão sempre te fornecer a melhor informação, não vão te negar. Eu posso dizer tranquilamente que me influenciaram pessoal e profissionalmente, né? E gostaria de agradecer também a minha esposa que me ajuda no dia a dia aí, que de vez em quando a gente sai meio para baixo assim, meio cansado, mas sempre está ao meu lado me ajudando e me apoiando. Antes de passar para o Tiago, tem uma pergunta aqui, João. Desde o início da faculdade, você tinha certeza que gostaria de abrir seu escritório? Ou em algum momento teve dúvidas em seguir outro ramo? Não, desde o primeiro ano eu já tinha vontade de abrir meu escritório, né? Eu acho que talvez seja uma influência do meu pai. Meus pais eram aposentados do banco, né? Meu pai do Banestado e minha mãe da Caixa. Mas mesmo quando trabalhava no banco ou quando depois que se aposentou, meu pai sempre empreendeu, sabe? Eu acho que eu peguei essa vontade de empreender com ele. E mesmo na área rural, ele foi referência aqui na região, tanto para fora. Então, eu acho que eu peguei essa vontade dele, assim, até na empresa, na área da saúde, né, que na época eu fiz aquele trabalho de custos,
e não teve retorno, alguém viu. E a professora, né, no início comentou que me encontrou lá na empresa de saúde, novamente na mesma empresa. Eu retornei na empresa prestando uma consultoria por causa desse trabalho de curso que eu fiz lá na época. Então, o escritório contábil, eu acho assim, que ele te dá acesso para você realizar departamento pessoal, contábil, fiscal, mas ele também te proporciona você agregar nesses mesmos clientes outros serviços, das mais diversos tipos de consultoria que cada empresa vai necessitar. Mas sempre, desde o primeiro ano, eu tive vontade de abrir o escritório. Ok, eu vou passar para o Tiago e as perguntas deixam todas para o final, pode ser assim? Tiago, então fica com você agora. Vamos. Bom, obrigado, professora. Primeiramente, boa noite a todos, pessoal aí que disponibilizou um tempinho para estar aqui com a gente, tendo esse bate-papo, essa conversinha aí. Eu queria agradecer também aos professores, à faculdade, por ter lembrado e por ter feito esse convite aí para mim e para o João Ricardo, para a gente poder compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência, da nossa vida, das nossas rotinas aí nessa vida adulta que a gente teve depois da faculdade. Como a professora Letícia já comentou, eu sou da turma de 2013 e 2016, me formei em 2016 na FCEA. Na verdade, já me formei na Unespar, né? Entrei na antiga FCEA, me formei já na Unespar. Eu já entrei na faculdade logo saindo do ensino médio. O curso de Ciências Contábeis foi até uma sugestão do meu pai, que ele cursou comércio exterior na FCEA também, e ele tinha uma matéria de ciências contábeis. Ele gostava bastante, eu gostava bastante de matemática, física, sempre fui ligada a essa parte de números e tudo mais. Aí ele deu a ideia, né? Falou, por que você não tenta uma das opções aí, fazer faculdade aqui na cidade, que é pertinho, né? Aí eu tentei, consegui entrar no curso em 2013, logo após o meu ensino médio, e o primeiro ano foi estudando em Apucarana, né, morando em Apucarana. Trabalhei um pouco no setor administrativo de uma empresa em Apucarana, e logo no segundo ano, meu pai acabou se mudando para Londrina. Então, ele acabou se mudando, aí eu fiquei com essa dúvida, né? Vou transferir para Londrina, vou continuar aqui. E no final, como eu acabei pegando uma DP do ACIR no primeiro ano, né? Eu não consegui fazer essa transferência para Londrina, porque eu ia acabar perdendo um ano se eu fosse para Londrina. Então, falei, vamos continuar aqui, a gente dá um jeito, né? Fazia o percurso de van toda noite de Londrina a Apucarana, era bem cansativo, se eu não me engano, eram 2 horas para ir para Apucarana e 2 horas para voltar, para bem desgastante. Aí eu, como escritório lá em Londrina, bem pequenininho o escritório, então eu trabalhava mais ou menos das 10 às 3 da tarde, 3h30, e eu já ia direto para a faculdade dali, voltava, e era essa vida, essa mesma coisa, né? Aí, após 1 ano e meio, no meu terceiro ano, eu consegui uma efetivação num outro escritório que um amigo meu tinha conhecido, então ele me passou essa referência, eu fiz, consegui entrar, e eu fiquei mais 1 ano e meio ali nessa parte de escritório mesmo. Aí, eu particularmente, eu não gostava muito dessa rotina que tem dentro do escritório, né? Essa parte ali, fechamento todo mês. Essa rotina que tem, eu particularmente não me adaptei muito bem. E eu já conversava com meu pai, trocava uma ideia com ele sobre essa parte. E um dia a gente estava jantando com um amigo dele, que era advogado, e um amigo dele comentou comigo que existia umas empresas que se autodenominam Big Four, né? Que são basicamente as 4 maiores empresas de auditoria do mundo, que são a KPMG, Deloitte, Ernst e a Price. Então, essas 4.
E esse amigo do meu pai, ele já tinha trabalhado na Deloitte na parte jurídica. Aí ele me deu uma dica, ele falou, pô, cara, você é da contabilidade, por que você não tenta alguma coisa assim, né? Uma dessas empresas, ver se não tem aí em Londrina, aqui perto, então dá para você tentar. Eu falei, vamos ver, né? Isso era começo do ano, abril, maio. Aí eu comecei a pesquisar essa parte de Big Four, empresa de auditoria e tudo mais, e eu vi que no mês de junho ia abrir o processo seletivo para uma delas, que tem em Londrina, que é a KPMG. Aí eu tentei, né? Falei, vamos ver no que dá. Começou o processo seletivo em junho, ali prova de conhecimentos gerais, matemática, português, inglês. Dessa prova foram selecionados 120 pessoas. Aí, após isso, mais movimentos mais específicos, né, na parte de contabilidade, um pouco de estrutura de demonstração financeira e tudo mais. E após isso, foi para uma dinâmica em grupo com o pessoal tudo mais, e acabou que eu consegui entrar entre os 10 finalistas para participar da entrevista final com um sócio de Curitiba. Aí eu consegui entrar nessa... Eram 4 vagas para essas 120 pessoas, né? Nessa uma dessas vagas, e foi aí que eu comecei com a auditoria. No começo, foi bem complicado, porque eram muitas coisas específicas de contabilidade, né? Então, era bem difícil, porque a gente... Na faculdade, a gente não dá muita atenção, não dá muita moral para essas coisas, esses detalhezinhos que existem. Então, no primeiro ano, eu sofri bastante. Eu, basicamente, andava com um FIP, os CPCs salvos todos nos meus favoritos do computador, os NBCs e FRS, tudo que vocês podem imaginar de norma e instrução normativa, eu tinha salvo para estar ali como resguardo, porque era bem complicado. Mas aí foi passando o tempo, a gente vai aprendendo bastante. Essa parte que a gente tem na auditoria de educação continuada, depois que eu saí da faculdade, muito importante, e é muito bacana isso. E não importa quantas horas de educação continuada você tenha durante o ano, você nunca vai saber, e é muito complicado, é muita coisa. E para quem gosta de estar sempre aprendendo, estar sempre em movimento ali, intelectual, pessoal e tudo mais, eu achei que é um curso muito bacana. A professora Letícia comentou também no começo sobre esse leque que a gente tem na contabilidade, né? Você pode abrir um escritório, e dentro do escritório você pode trabalhar na parte fiscal, tem só a parte contábil, tem a parte de departamento pessoal, você pode só fazer a parte de abertura de empresa, você pode... Aí tem a parte de auditoria, tem a parte de perícia, tem a parte de... Nossa, é um leque vasto, assim, é uma coisa impressionante, o tanto de coisas que você pode fazer fazendo um curso só. Então, isso foi um dos motivos também que me fez pesar um pouco para fazer contabilidade quando meu pai me falou. E eu acho que é um curso, novamente batendo nessa tecla, né? Além da parte de educação continuada, intelectual, você tem a parte pessoal, que você consegue lidar com pessoas de diversos tipos. O João Ricardo, como proprietário do escritório, acho que pode falar com mais propriedade, porque trabalhar com pessoas, ainda mais donas de outros empreendimentos, deve ser muito complicado, porque a pessoa sempre vai querer do jeito dela, porque a empresa é dela. Então é difícil você ter uma voz ativa ali para tentar persuadir ela, para ela ver que o seu lado não é só o certo, como o melhor para ela, entendeu? Então, além de você fazer ela ver que ela está meio errada, você ainda tem que fazer ela ver que o que você quer é o melhor para ela. Isso na auditoria eu também aprendi bastante, porque é muito difícil. A gente, na época da KPMG, eu trabalhava com empresas, empresa muito grande, eram empresas com capital aberto, empresas chineses investiam aqui, coisa gigantesca. Então, imagina você chegar para um diretor financeiro de uma empresa que fatura 3 bilhões de reais por ano e falar que o pessoal da contabilidade dele está fazendo coisa errada, e você precisa ajustar
sei lá, 50 milhões num empréstimo que ele está contabilizando errado. Então, o cara pulava gigantescamente e falava que, não, você só tem 26 anos, você não sabe nada de auditoria, como assim? O meu pessoal aqui tem 50 anos de auditoria, o que você tem de idade, eles têm de firma, entendeu? Então, é uma coisa muito complicada essa parte de auditoria nesse ramo, mas você aprende a lidar com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de adversidade que você tem no dia, e eu acho que isso acaba sendo bom para o lado pessoal também, né? Porque, imagina, o João Ricardo comentou, você passa por um dia desgastante, aí você chega em casa, tem esposa ou tem um filho que quer sua atenção, que quer brincar contigo, então você tem que aprender a lidar com todos esses tipos de emoções e situações que você passa no dia. E eu acredito que a contabilidade me ajudou nessa parte também. Então, o pessoal que está ouvindo aí, que está assistindo a gente, eu acho que tem que manter a cabeça erguida, continuar ali buscando sempre aprender, sempre aprender, sempre aprender. Mais uma vez, citando o João, os professores eles vão te ensinar sim, e não existe pergunta idiota. Então, primeiramente, qualquer pergunta é uma pergunta válida, não existe isso de, não vou falar porque é uma pergunta idiota, uma pergunta besta. Cara, é a sua pergunta, é a sua dúvida, então, fica à vontade, porque eu acredito que todo mundo que está assistindo, os professores, o João, se algum deles tivesse parado para não fazer alguma pergunta que achava que era idiota, eu acho que não estariam onde estão. Então, o negócio é não ter essa vergonha, entender que todo mundo tem dificuldade em alguma coisa. Como a gente citou, é um curso muito vasto, então é muita coisa que a gente precisa saber e ninguém vai saber tudo, tanto que a gente tem diversos professores para ensinar todas as matérias que a gente tem. Então, eu queria deixar esse recadinho aí para vocês, que para seguir e não ter vergonha das dificuldades e dúvidas que vocês têm. Ok, Thiago, obrigada. Vamos fazer perguntas para os dois, tanto para o Thiago quanto para o João? Thiago, eu tenho uma curiosidade. Quando vocês vão nessas empresas, grandes empresas, fazer auditoria, em quantos auditores vocês vão? E vocês fazem divisões assim para fazer a auditoria de etapas? Dividem, cada um tem uma seção. Como é que vocês fazem? Geralmente é separado muito por porte de empresas. Dependendo da empresa, empresas, digamos, uma Nestlé, uma Coca-Cola, uma empresa assim nesse nível, geralmente vai um encarregado, que é uma pessoa ali que já tem uns 3, 4 anos de auditoria, vai uma pessoa para mexer com um grupo contábil, né? Então vai um encarregado para mexer só com a parte de disponível e cliente, aí vai um outro encarregado para a parte de mobilizado, outro para a parte de empréstimo, então divide assim. Quando a empresa já é um pouquinho menor, no caso as que a gente audita aqui no Paraná, no sul de São Paulo, já é mais pegado, mais puxado um pouco. Então, aí já é um auditor só, um encarregado, né, uma pessoa com mais experiência, onde ela tem abaixo dela alguns assistentes, uns 2 ali, e um trainee, que é o primeiro ano, é o primeiro degrau da auditoria. Então, ele está ali para ajudar na parte documental, ver notas fiscais de testes que a gente realiza, e enquanto o assistente já tem uma responsabilidade um pouquinho maior, e o encarregado, que é o mais experiente, ele está ali para avaliar todas as contas contábeis do cliente, todos os grupos contábeis que ele possui nas demonstrações contábeis dele, e verificar quais tipos de testes serão realizados e quais as contas, os grupos que deverão ter um foco maior, né? Ok, obrigada. Tiago, tem uma pergunta ali, mas eu também tenho uma para fazer. Depois tem uma para os dois, né? Mas aproveitando a deixa do Tiago. O Tiago, você não está mais na KPMG, né? Agora está em outra empresa que também é de auditoria? Isso, exatamente. Em abril agora desse ano, acabei
acabei recebendo uma proposta de um antigo sócio da KPMG, que ele saiu da KPMG também, virou sócio numa outra é multinacional também, só que não está entre as Big Four lá. Ele veio me fazer uma proposta e eu acabei aceitando também. A empresa chama Grant Thornton, também é uma empresa que está, salvo engano, ali em bastante países, né? Não num porte chega a ser gigantesco, igual a KPMG, Deloitte, Price e Ernst, mas ela está ali na beiradinha, está tentando chegar lá. Eu vi que ela é bem grande também, né? Olha a pergunta da Bárbara, ela acabou não pegando essa parte, então ela pergunta, como ocorreu o processo seletivo para entrar na KPMG? Então, o processo seletivo, geralmente ele acontece ali no começo do inverno, ele já é aberto. Então, ali a partir de junho, julho, já começa a ter os cadastros, né, para tentar entrar na vaga. E o processo seletivo, ele tem algumas etapas. Primeiro tem uma prova geral que você faz online mesmo, matemática, português, inglês, ali conhecimentos gerais. Aí após isso eles selecionam algumas pessoas que tiveram umas médias meio altas para fazer uma provinha um pouquinho mais específicas, né? Então aí entra na parte um pouquinho mais contábil, um pouco de administração, matemática financeira e tudo mais. Após isso, é feita mais uma seleção, então são várias peneirinhas que vai passando. Eles fazem uma dinâmica em grupo, porque eu comentei, né? A gente trabalha muito com pessoas, então a gente tem que saber lidar com pessoas. Então eles fazem essa dinâmica em grupo para ter um feeling ali, como que você consegue trabalhar em grupo, como você consegue demandar tarefas e tudo mais. Após essa dinâmica em grupo, eles fazem mais uma seleção, onde você passa por mais um pouquinho, uma peneira um pouquinho mais fina, que é onde você vai fazer a entrevista com um sócio. Então, como eu comentei, no processo que eu participei, inicialmente eram 120 pessoas para 4 vagas. Então, você consegue ver como vai afunilando. Então, na dinâmica em grupo eram 40 pessoas e na entrevista final eram 10. Então, é um processo bem cumprido, tanto que eu fui receber a notícia que eu ia entrar somente em final de outubro. Então, é basicamente ali 4 meses de processo seletivo, de ansiedade e nervosismo. E tem mais uma pergunta aqui, Tiago, da Maria Estela. Tiago, como foi o início da sua experiência dentro da auditoria? Você acompanhava outros auditores ou fazia o trabalho mais teórico? Então, no início, todo mundo começa do mesmo ponto, né? Então, o sócio que está lá na auditoria, na empresa que eu trabalho, há 20 anos de auditoria, ele começou do mesmo jeito que eu comecei. O trainee que está entrando vai fazer a mesma coisa que eu fiz, que o sócio há 20 anos fazia. Então, a gente começa basicamente como trainee, todo mundo ali, né? Onde a gente acompanha os mais experientes da equipe. Então, no caso, eu já sou encarregado, eu já sou sênior, né? Então, eu já estou há 5 anos na auditoria. Então, vamos dizer assim, um assistente está há 2, 3 e o trainee está entrando ele entrou semana passada. O trainee ele vai estar ali junto com a gente, ele vai ouvir nossas conversas, nossas discussões, só que o trabalho principal dele é nos ajudar na demanda de testes documentais. Então, é a parte mais prática, mais braçal da auditoria, né? Então, a gente vai pegar um relatório de faturamento do cliente. A gente vai selecionar, digamos, 150 notas fiscais no período para testar. Quem que vai olhar as 150 notas fiscais? O trainee, o pobre do coitado do trainee. Então, ele vai ter que olhar as 150 notas fiscais, confrontar com o relatório de faturamento e ver se está tudo certo. E ano a ano isso, né? Então, nessas empresas de auditoria maiores, todo ano você é promovido. Então, todo ano, se você tem vontade, se você quer mesmo estar ali, você sempre vai subir um degrauzinho. Então, tanto que dos 4 que entraram, né, entrou eu e mais 3, no final do primeiro ano só tinha eu, porque os outros 3 tinham pedido para sair, porque é uma correria, é muito
corrida, é muito puxada, é cliente querendo o parecer, é gerente querendo o teste pronto, mas o trainee tá ali, ele começa assim, começa com um trabalho muito braçal, então é um pouquinho chato ali, ficar vendo nota, então é bem cansativo. Mas aí passou aquilo, um ano depois ele já começa a ter mais responsabilidade, então ele já vira um assistente. Aí ele já começa a elaborar recálculos, já começa a fazer um recálculo de folha, um recálculo de depreciação, ele já começa a fazer umas coisas um pouquinho mais dinâmicas ali, né? Então, aí depois vira encarregado e parece que você volta a ser trainee, porque é um negócio mais chato ainda, bem complicado também, porque você já está lidando direto com o gerente, né? Então, é o gerente já te pedindo diretamente, você tendo que cobrar as outras pessoas. É um trabalho bem dinâmico, assim, é uma coisa que eu comentei, que eu não me adaptei no escritório, porque era aquela rotina, né? Todo mês entregar tal demonstrativo, entregar certidões e tudo mais, então eu não gostava muito disso, então eu tive que partir para alguma coisa onde era um pouquinho mais agitado, e foi na auditoria que eu me achei. Vou fazer uma pergunta, Thiago. Se você não puder responder, não responda, tá? Como você não está mais na KPMG, eu vou tomar a liberdade de fazer essa pergunta. É claro que os nossos alunos, se nós também queremos saber, quanto que ganha um trainee e como que é a carreira dentro da auditoria, como é que vai subindo em aspecto salarial. Você pode falar isso para a gente? Posso Se sim, não puder, não tem problema. Não, posso sim, porque entre as quatro o salário é bem equilibrado ali. Não vou dizer que é igual, porque tem ali umas diferenças, mas a KPMG, primeiramente, das quatro é a que tem um salário menor. Então, vocês já podem tirar de base ali como que seria mais ou menos, né? Inicialmente, quando você entra como trainee já, né, nesse processo ali de meio do ano, salvo engano, o salário de trainee na época que eu entrei era mais ou menos R$ 1.800. Era mais ou menos isso. Então, você já entra ali como trainee, tomando só buchada e tudo quanto é coisa. Então, você tem que aguentar bastante porque eu acho que ali, quando você entra acho que na etapa de trainee é a prova de fogo, né? Então, é ali que eles veem se você consegue, se você tem um perfil para auditoria ou se você só está ali por causa do status em ser auditor, entendeu? Então, é ali, é basicamente isso. Então, a partir do momento que você vai, consegue, aguenta, mostra interesse, fica, o salário, ele chega... Porque dentro de cada cargo tem alguns níveis, né? Onde, se você é trainee e você é um trainee excepcional, que você demonstra muita vontade, demonstra proatividade, conhecimento e tudo mais, você pode virar um assistente com um nível maior. Então, tem assistente 5, 4, 3, 2, 1. Então, dependendo de cada nível de assistente que você sobe, seu salário é maior. Mas é basicamente um salto de quase... quando você vira de trainee para um assistente 1, digamos assim, dá quase R$ 1.000 em aumento ali de um ano para o outro, né? Então, aí se você sobe como assistente 1, digamos assim, você já vai estar ali com um salário de 2.600, 2.800. Aí se você vira um encarregado, um sênior 1 também, ele aumenta mais 1.000. Então, ele vai aumentando. Tanto que quando eu entrei no mês de dezembro, né? Eu entrei como trainee. Em setembro, eu já tinha quase duplicado o meu salário. Então, é uma coisa assim, é um pouco motivador até, né? Você acaba apanhando de um lado, mas sendo reconhecido de outro. Então, é uma carreira bem bacana. Aí, terminando a resposta da professora, o plano de carreira na auditoria é basicamente esse. Então, né? Você entra como trainee,
aí você vira um assistente, aí dentro da assistência você tem 3 níveis, né? Assistente C, assistente B, assistente A. Aí após isso você vira sênior, que é aí onde você já começa a chefiar os trabalhos, né? Respondendo diretamente para os gerentes. Aí você fica sênior por mais 3 anos. Após isso você já consegue virar um supervisor, que é basicamente ali o meio campo entre ser encarregado do trabalho todo e ser gerente. Então, você faz um pouco de trabalho de gerência, né, que é captação de cliente e promotions, né, fazendo a promoção da empresa, e também revisa o trabalho dos encarregados. Então, você está ali no meio campo. Aí, após isso, você vira gerente, que aí você só fica revisando mais os trabalhos maiores e focado na parte comercial mesmo, bem pesado. E após a gerência, você fica 3 anos como gerente normal, e aí após isso você vira um gerente sênior, né? Que aí na parte do gerente sênior, você fica por um tempo indeterminado. Então, porque após você virar gerente, você já vira um diretor sócio, né? Então, você já tem um percentual de participação da empresa, então já é uma coisa mais diferenciada. Então, ali no gerente sênior, você fica por tempo indeterminado porque você tem que bater algumas metas. Você tem que ter um TOEIC de 900 pontos, você tem que ter, no mínimo, 25 clientes captados por você, entendeu? Então, alguns critérios que você tem que atingir na parte pessoal e na parte comercial, que aí vai levando algum tempo. Então, aí só quem atinge esses critérios está realmente preparado para ter um pedacinho da empresa e virar sócio. E qual que é o salário do gerente sênior? Então, professora, pelo que a gente também fica cochichando, né? Querendo saber quanto que a gente vai ganhar daqui a um tempo. A gente chuta que mais ou menos o salário de um gerente sênior, ele chega nos 12, 13 mil. Acho que é mais ou menos isso. Porque quando você vira um sócio-diretor, você já tem participação. Então, você já ganha um pouco das PLR da empresa no ano, né? Mas sem contar a PLR, o salário de sócio-diretor eu já ouvi falar que é em torno de 25 mil, né? Mas é uma coisa bem bacana. Eu tinha um sócio que é surreal, mas tipo, ele ganhava 50 mil reais por mês e chegava PLR assim, final do ano, onde, lógico, ele vai batendo em todo mundo para atingir meta, né? Ele quer bater meta porque ele quer ganhar o PLR dele. Mas aí chegava fim de ano, o PLR dele batia quase R$1 milhão, entendeu? Que ele ganhava no final do ano. Então, só que aí era o nome dele que estava no parecer do auditor, era ele que ia para a sacola se desse algum problema, né? Então, meio que os fins justificam os meios, né? Mas é um ramo bem bacana, é uma carreira bem... Se você gosta, tem proatividade e tudo mais, é uma coisa bem sólida, porque se você faz, você vai ser visto, e se você for visto, você vai crescer. Então, é bem bacana isso. Tiago, tem outras perguntas aqui direcionadas para você, mas tem uma também para o João. Então, João, a Josiele está perguntando assim: qual o maior desafio para abrir um escritório sem experiência? É preciso saber tudo um pouco ou precisa de um foco em uma área específica? Boa pergunta. O ideal é que você tenha pelo menos uma prática em um escritório. Mas caso você queira montar sem prática nenhuma, você tem que buscar cursos onde vão te trazer essas rotinas, né? Tem alguns cursos muito bom, onde que eles vão te trazer realmente a rotina, um passo a passo, com imagens e texto, onde que eles vão te dar um respaldo para que você possa atender seu cliente. Outra coisa é que você pode abrir um escritório de contabilidade com foco em um nicho. Eu vou atender só esse tipo de cliente, só o outro tipo de cliente. Então, dessa forma, se você centralizar em um nicho de cliente, né, em um ramo de atividade específico, você consegue se tornar uma autoridade, vamos dizer assim, naquele tipo de empresa, naquele tipo de ramo, né? Onde você vai ter uma facilidade maior de estar por dentro de todas as leis,
você vai ter um diferencial de mercado. Mas essas seriam as maiores dificuldades, assim. Ô, João, tem também uma outra pergunta aqui, mas eu já aproveito a deixa, né? Você falou o escritório ele pode atender uma área em específico, e você tem essa área ou não? O seu leque também de atendimento é aberto? Não, atualmente eu estou com um leque mais aberto, né? Para essa captação de clientes, mas eu já estou estudando alguns nichos, porque eu quero focar em 2 nichos, mas ainda tô na dúvida em quais são. Mas eu quero focar mais em 2 ramos para ver se apertar um respaldo melhor, né? Você ter um embasamento melhor até para um diferencial de mercado, né? O Rafael fez uma pergunta para você. Em qual área você teve mais dificuldade no escritório? Mas eu acho que foi o fiscal, né? Porque o contábil, né? Na faculdade você vê muito os lançamentos e tudo mais, então não te requer tanta dúvida, assim, até porque você, ao longo dos 4 anos, é o que você mais vê, né? O departamento pessoal foi onde que eu tive mais prática, né? Mais vivência, igual eu comentei anteriormente. Então, embora eu tenha feito um curso na parte do fiscal, eu senti uma maior dificuldade no fiscal, né? Assim, para você ter uma segurança na hora de trabalhar, né? Lógico que você não vai fazer um serviço de qualquer jeito, você vai pesquisar as leis, você vai pesquisar a metodologia, tudo certinho, mas foi a questão do fiscal. Ô, João, e você já falou diversas vezes sobre cursos, né? Então a gente pode concluir aqui não que está acabando a nossa conversa, não, mas é só um pensamento, né? Parar de estudar jamais. Não, Né? Acabou a faculdade, mas a busca pelo conhecimento continua. Eu não sei se o Thiago está aí, ele havia caído, não sei se conseguiu voltar, mas imagino que na auditoria também, né? Essa busca. É constante. Não tem como parar, até porque nossa atividade é muito relacionada às leis, né? E é constante, então é contínuo. É igual o Thiago comentou, é contínuo. Não tem como já sei aqui para trabalhar. Não, você sabe para trabalhar, mas você sempre tem que estar se atualizando. Sim. Mais uma, João. Agora uma pergunta do Christian. João, boa noite. Você havia comentado sobre o seu escritório virtual. Apesar de ter um serviço mais barato, você acha que essa falta de contato com o cliente acaba abalando a confiança e afunilando muito? Assim, eu tento. Muito a sua carteira, não tinha visto aqui. Afunilando muito a sua carteira? Ah, tá. Não, assim, atualmente eu trabalho com transportadora, e-commerce, tem empresa de tecnologia, então, assim, tem cartório, tem vários ramos, assim, que eu atuo atualmente, né? Tanto na área de saúde também, em questão de laboratórios, né? Então, é o mais amplo. A forma que eu trabalho aqui é um escritório online, né? Mas eu tento passar para o cliente como se o cliente estivesse entrando em um escritório e falasse diretamente com o contador, certo? Eu tento fornecer a ele um trabalho de, como posso dizer, não aquela contabilidade digital, né? Que tem alguns lugares assim, mas eu prospecto ele online, né? Mas eu tento passar uma segurança para ele de que ele vai me encontrar a qualquer momento, né? No horário disponibilizado, vamos se dizer assim, né? Porque senão ele vai achar a gente meia-noite. Mas eu tento atender ele como se ele estivesse do outro lado da mesa, vamos se dizer assim. Então, não,
na verdade, nem é a questão do preço mais baixo, não, eu posso dizer por mim, assim, não sei outros lugares, mas eu pratico o preço de qualquer escritório físico. Eu não é questão de prospectar cliente com preço, né? Eu vou fornecer um trabalho para ele de qualidade, então, né, tem que ser bom para os dois lados, né? A remuneração também tem que ser condizente, vamos dizer. Até porque o seu serviço é o mesmo que um serviço de um escritório presencial, é a mesma coisa, você, né, faz o mesmo serviço, o mesmo atendimento, está ali no mesmo tempo para o cliente, então não tem por que ter diferença, né? E não, isso exatamente. É uma facilidade, talvez, uma facilidade para o cliente até. Assim, tem algumas na questão de notas, buscar nota, né? Tem os equipamentos, as ferramentas, aliás, né? Tem a questão de folha do empregado, onde que ele não precisa nem imprimir. Eu posso mandar essa folha após conferência dele diretamente para um portal do empregado, além do portal da empresa. Então, assim, você acaba diminuindo também alguns custos na questão de facilidade da empresa, sabe? Então, o serviço é praticamente o mesmo de como se ele estivesse presencialmente. Uhum. Tem mais uma pergunta? Eu não sei se o Thiago está aí para responder também, se ele Eu já tô sim, conseguiu levantar. professora. Ah, tá aí? Tá. Então, Acabou caindo aqui, porque eu tô no notebook da empresa e desloga tudo aqui 8 horas da noite, então eu acabei caindo. essa é uma depois tem mais duas perguntas aqui pro Tiago, mas essa é uma pergunta para os dois. Diógenes, só deixa eu direcionar essa pergunta do João e daí você já fala, pode ser? O João Vitor fala assim, ó, boa noite. Como foi a preparação de ambos para a prova de suficiência, né, para o exame de suficiência? Bom, no meu caso, eu tenho um pouquinho de problema com essa parte de avaliação, né? Então, eu nunca me dou bem com parte de provas e tudo mais. Então, eu busquei me atentar, focar ali bem no que os professores passavam, né? Porque por ser uma parte um pouco mais didática, mais tranquila de se absorver. E eu procurei também fazer bastante provas anteriores. Então, dei uma olhada nos testes dos últimos 5 anos para ter um pouquinho de embasamento e um pouco mais de confiança, porque a gente acha que vai ser o que a gente está acostumado ali na faculdade, né? Aquele beabá que a gente aprende, mas é um pouco mais complicado do que a gente imagina. Então, eu busquei bastante essa base em provas anteriores para ter uma noção da linguagem até que a prova ia exigir de mim e um pouco do conhecimento que seria exigido também. Bom, no meu caso, na época, o professor Jean, ele deu algumas aulas especificadamente para a prova, né? E tirou várias dúvidas, fez algumas provas, algumas questões, e eu acabei fazendo uma prova de um ano anterior, né? Foi o jeito que eu estudei, que eu fui na cara e na coragem daí. Diógenes, pode falar, pode fazer sua pergunta. Boa noite, gente. Eu tenho duas perguntas. Uma é uma curiosidade minha, para os dois. Em que ano, com quantos anos começaram a faculdade e terminaram em quantos anos? E a segunda pergunta é para o Tiago. Eu tenho uma curiosidade para saber. Se o auditor, se ele viaja muito, ele tem uma residência fixa ou ele tem que ficar se mudando? Ai, Jorge, essa é uma pergunta muito boa. Respondendo a primeira pergunta, né? Eu entrei na FECEA, na Unespar, eu tinha 17, porque como eu fazia aniversário no meio do ano, eu tinha 17 e eu me formei com 21. Então, logo saindo do colégio, eu já entrei na faculdade, fiz os 4 anos e me formei. Rapidinho, só respondendo a segunda pergunta,
a gente viaja bastante, tanto que agora eu estou em Concórdia, em Santa Catarina, quase pertinho do Rio Grande do Sul, então a gente viaja bastante, mas é uma coisa bem sazonal, né? Então ali de outubro a abril, basicamente, a gente fica na estrada, a gente viaja, vai segunda, volta sexta, passa o final de semana em casa, porque também tem que dar assistência, né? Não dá para ficar fora de casa todo dia. Aí a gente volta na sexta, passa o final de semana em casa, ali fica com a família, e na segunda de novo, voltando sexta. É dificilmente os casos que a gente passa final de semana fora, mas a gente consegue ter uma residência fixa sim. Bom, eu entrei com 27 e terminei com 31, né? Já estava idoso quase. Não, cara, não tem idade, João, não. Meu Deus, não fala isso, menino. Não fala isso. Tiago, tem mais duas perguntas aqui para você. E, pessoal, eu vou colocar o link do questionário para vocês responderem, tá? Para a emissão dos certificados. Eu peço que o Tiago e o João também respondam, porque daí vocês vão ter o certificado de palestrante, tá? Então, eu vou colocar aqui nas mensagens e tá liberado para todos. Deixa eu buscar aqui a pergunta para o Tiago. Tiago, é uma pergunta da Tainá. Qual o nível de conhecimento em inglês para ingressar na carreira de auditoria? Então, nessa parte do inglês, o pessoal tem bastante dúvida mesmo. Uma vez eu fui fazer a gente foi participar de uma feira de profissões ali na PUC, então acho que 80% das perguntas foi sobre o inglês, as outras 20% foi sobre viajar muito e ficar fora de casa. Mas a parte do inglês é bem tranquila no começo, tá? A gente, obviamente, tem que ter pelo menos um entendimento, porque nessas empresas maiores, né, as metodologias de auditoria que a gente tem, elas geralmente vêm das nossas outras empresas de fora. Então, no caso da KPMG, quando eu trabalhava na KPMG, a gente tinha um setor de suporte de auditoria, que era a parte de metodologia, que ele ficava em Nova York. Então, eles criavam todas as metodologias de auditoria que a gente deveria seguir, com base em NBC, com base em FRS e tudo mais, e jogava para o mundo todo. Então, era um pouquinho chato, porque não tinha essa tradução. Então, a gente tinha que ficar lá perguntando ou pesquisando, mas uma linguagem bem tranquila, a nossa linguagem. Eu acho que não é uma coisa muito complicada. Mas aí, no começo, então, é bem tranquilo ali para você entrar como trainee, como assistente, como sênior, não tem tanta exigência. Essa exigência na parte do inglês, ela começa a ficar mais forte quando você está virando gerente, para entrar em gerente sênior e tudo mais, porque aí você tem que atingir algumas notas no TOEIC, tem que fazer essas provinhas mais de nivelamento para você mostrar seu conhecimento, porque quanto mais alto o cargo, maiores as empresas que você vai auditar, então mais complicado fica, né? Porque às vezes você vai entrar numa empresa para auditar uma empresa onde a dona dela é um fundo que é lá dos Estados Unidos, então você tem que conversar com um auditor que é lá do fundo deles, então você tem que fazer um reporte de auditoria para esse auditor que está auditando o fundo e para ele auditar o todo, né? Então, aí você tem que ter essa conversa entre eles. Então, quando você já é gerente, isso aí fica mais em cima, eles ficam mais em cima de você por esse motivo. Mas fora isso, os primeiros 6 anos ali é bem tranquilo. Então, dá tempo de você focar bem nessa parte e ficar bem craque. Uma outra pergunta para o Tiago. Agora a pergunta da Maria Estela. Qual o percentual de erros que vocês, auditores, encontram dentro das empresas analisadas? Nossa, essa daí é complicada. Nossa, essa daí é bem complicada, porque é bem... Varia muito, né? Tem empresa onde você vai que você acha ajuste de auditoria para basicamente todos os grupos. Então,
Tem empresa que você vai que tem ajuste em cliente por não reconhecer uma provisão que deveria. Tem nesse mesmo cliente, ele ter ajuste em cliente, ele pode ter ajuste em imobilizado, ele pode ter no empréstimo, ele pode ter imposto a recuperar, pode ter o custo dele estar deficitado, imposto de renda e contribuição, um monte de coisa. Mas aí você pode ter um cliente que você vai lá e o cara é maravilhoso, ele faz todas as provisões que devem ser feitas com embasamento nas NBCs, com embasamento nos CPCs e tudo mais. Mas na grande maioria, não é muito, não. Os clientes que a gente tem, eles já, como uns clientes de grande porte, eles já ficam um pouco preocupados com essa parte fiscal, então eles se atentam mais. Mas chegar primeiro ano de auditoria num cliente que nunca foi auditado, está crescendo agora, preciso de auditoria para fazer um empréstimo no banco, ali vai ter bastante coisinha. Vai ser, mas é coisinha boba, é coisinha que realmente a gente não vê no nosso dia a dia. Por exemplo, eu não me lembro na época da faculdade ter estudado sobre parte de provisão de cliente de liquidação duvidosa. Então, é uma coisa que a gente não vê, que não é a base da contabilidade ali, mas é uma coisa que tem que ser feita. Então, o cliente também não sabe, ele acaba não fazendo. É bastante coisinha que o cliente ele não chega a não fazer por maldade. Tanto que a parte de auditoria nem é esse o foco, né? O foco da auditoria é a gente achar ajustes e erros, e não coisas maliciosas e fraudes. Então, essa parte de erro é o que a gente mais pega. Esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo, não sabia que precisava disso, ou não sabia que precisava daquilo. Mas ali não é muito e nem é pouco ajuste que a gente identifica. Eu acredito que depois de 5 anos, acho que os ajustes que a gente identifica são os necessários. Eu acho que é o que a empresa precisava para enxergar aonde ela quer chegar e como ela quer chegar. Entende? Então, eu tenho até um exemplo de um cliente meu que foi meu primeiro cliente como trainee. Nos 4 anos e meio que eu fiquei na KPMG, ele foi meu cliente nos 4 anos e meio. Então, eu cresci, trainee nele, virei assistente, virei encarregado e fui sênior nesse cliente. No primeiro ano, ele faturava no ano coisa de 200 milhões no ano. No primeiro ano, a gente foi lá, a gente achou 27 ajustes, a gente achou muita coisa para ser auditado, para ser ajustado. Aí no segundo ano já diminuiu para 15, no terceiro já foi para 10, e isso, os ajustes diminuindo e o faturamento aumentando. Então, no meu último ano de encarregado lá, a gente tinha 2 ajustes de auditoria e ele já estava batendo 900 milhões de faturamento. Então, ele conseguiu absorver essa essência que a auditoria tem de ajudar, de estar ali, e foi que foi. Então, depende muito do cliente, essa parte de ajuste. Vai ter cliente com bastante, vai ter cliente com poucos. João, uma pergunta para você, do João Vitor. João, como você lida com tantas empresas e nichos diferentes de clientes? Assim, sempre que entra uma empresa nova, né, vamos dizer, com um ramo diferente das que eu já atendo, né, além do conhecimento padrão para executar as atividades, após eu absorver esse cliente, eu pesquiso muito sobre o ramo, muitas leis, quais são os diferenciais daquele ramo, para que eu possa prestar o serviço ali com a melhor qualidade para o cliente, né? Assim, eu vou, como eu posso explicar, me reeducar, né? Igual a gente já comentou aqui sobre o estudo constante, contínuo. Então, ao absorver esse cliente, eu vou me especificar ao máximo na atividade daquele cliente, para que eu possa atendê-lo completamente e não tenha, vamos dizer assim, evite dor de cabeça futuras, que eu fiz ele ter um custo maior ou incidiu em uma multa.
Então, eu aprendo ao máximo sobre o ramo de atividade dele. Sempre buscando conhecimento, estudando, né? Tem que estudar o ramo daí. Exatamente. Tiago, eu estou indo na sequência das perguntas aqui, tá? Tem várias. Tiago, agora uma pergunta do Leonardo. Já adianto, Leonardo, que isso, né? O Tiago pode até responder assim, mas você está no terceiro ano, né, Leonardo? Vocês vão aprender sobre auditoria no quarto, então isso de amostragem você vai aprender lá. Mas, Tiago, como funciona o processo de amostragem e análise no processo de auditoria? Então, basicamente, esse processo de amostragem ele começa lá na primeira semaninha que a gente chega no cliente, então a gente tem que traçar a nossa materialidade, que a gente chama, né? Na auditoria a gente tem 3 balizadores. A gente tem a materialidade, que começar pelo de baixo. A gente tem o SDA, que é um número onde todos as diferenças ou erros que a gente identificar acima desse valor vai ter que ser ajustado. Então, vamos dizer que a nossa SDA num cliente é 100 mil. Qualquer errinho, qualquer conciliação que a gente achar acima de 100 mil, a gente tem que demonstrar como um ajuste. Então, a gente tem que sugerir como um ajuste. O segundo balizador a gente chama de PM, que é a Performance Materiality, que é a materialidade de performance. Então, a gente utiliza ele para traçar um pouco dos procedimentos. Então, vamos dizer que nossa SDA era 100 mil, nossa APM é 1 milhão. Todos os grupos contábeis acima desse valor de 1 milhão, a gente obrigatoriamente já tem que realizar testes, né? Então, vamos dizer que a gente foi num cliente, o estoque dele tem 1 milhão e 500 de estoque no final do exercício. Então, a gente obrigatoriamente já tem que testar isso aí. E o último balizador é a materialidade, onde se a gente identificar vários conjuntos de ajustes não realizados acima desse balizador, a gente obrigatoriamente tem que ter uma ressalva. Então, vamos dizer que se nosso SDA é 100 mil, a PM é 1 milhão e nossa materialidade é 10 milhões, se a gente achou vários ajustezinhos durante o trabalho e nenhum deles foram ajustados pelo cliente, o cliente decidiu não ajustar, não vou ajustar, ou não tem uma base, vamos dizer que o cliente não ajustou, e o conjunto desses ajustes que ele não realizou for acima desse valor de 10 milhões, a gente tem que sugerir uma ressalva. Outro ponto de ressalva também é a parte de composição. Vamos dizer que o contas a receber do nosso cliente era de 11 milhões e ele não passou uma composição, a gente também tem que ressalvar, informando que não teve a documentação e tudo mais. A partir desse momento que a gente traça esses 3 balizadores, que aí a gente começa a analisar os grupos contábeis. Então, a gente já vai ter a PM, que é um dos balizadores ali iniciais para ver se a gente vai realizar testes ou não, e também o nosso conhecimento da empresa. Então, se a gente já está no segundo, terceiro ano de auditoria nesse cliente, a gente já sabe onde estão os pontos fracos dele, a gente já sabe quais as contas de risco que ele vai ter. Então, com isso, a gente faz esse levantamento, esse nivelamento de risco nas contas. Então, geralmente, para conta de receita, a gente coloca sempre que vai ter um risco alto, porque se tiver algum erro ali, influencia toda a linha de baixo da DRE, então já acaba influenciando em tudo. A própria DMPL também acaba sendo impactada, parte de distribuição de lucro, aí é uma bola de neve. Então, a gente já tem esse ponto, receita já vai ser uma coisa alta, então a gente já vai ter que ter um foco maior. A partir disso, a gente já começa a fazer os testes e análises, né? Então, essa parte de amostragem na auditoria, ela funciona bastante de forma automática. Então, a gente tem ferramentas de amostragem por meio de monetária, né, que é a parte de valor, onde a gente imputa essas informações, né, o total da base que a gente está colocando, o valor da nossa PM, se o risco da conta que a gente tem é alto ou baixo, a gente já coloca essas informações, se tem histórico de erro na conta, e ele basicamente faz essa amostragem sozinho. A gente inclui a base, vamos dizer, o teste da receita. A gente colocou uma base lá de receita, que tem 1000 linhas, né, 1000 notas fiscais no período, a base de, sei lá, 10 milhões, nossa PM é de 5,
e o risco na receita é alto. Então, a gente tem essa ferramenta que ela vai entender todas essas informações e vai nos mostrar, falar, para você validar essa conta que tem um total de 10 milhões, 1.000 linhas e com uma PM de 5 por um risco alto, eu preciso que você olhe 126 notas fiscais, entendeu? Aí, dentro dos procedimentos de auditoria, das NBCs, a gente tem algumas metodologias onde a gente tem que seguir. Então, basicamente, a gente tem assertivas a serem validadas, né? A gente tem assertiva de existência para ver se o lançamento contábil que a gente selecionou para teste existe realmente. A gente tem as assertivas de precisão para ver se o valor contabilizado está preciso. Tem a assertiva de integridade para saber se aquele documento, né, físico que a gente está olhando, ele está íntegro e realmente existe no contábil. Então, a assertiva de apresentação para ver se o valor que a gente está validando, se ele está apresentado de forma correta, se ele está no curto prazo, se ele deveria estar no longo prazo. Então, tem essas assertivas. Então, para cada tipo de teste que a gente realiza, para cada tipo de conta, de grupo contábil que a gente tem assertivas específicas para serem validadas e métodos específicos, né? No caso de uma seleção de receita, a gente olha a nota fiscal. Então, obrigatoriamente, para essa seleção de receita, a gente vai ter que validar a assertiva de existência e precisão. Então, como que a gente consegue ver que o documento existe e está preciso? Não é só pegar a DANF dele lá e ver o lançamento. Não. A gente tem que, para ter a existência mesmo desse item, a gente tem que confirmar que o cliente efetuou o pagamento para a empresa. Aí já é um ponto que a gente consegue validar que a nota fiscal realmente existe, porque o cara não vai pagar uma nota que não existe. E a parte da precisão a gente valida pelo financeiro do banco, extrato, comprovante de recebimento e tudo mais. Eu acho que deu para passar um pouquinho ali na parte de processos e análises, que funciona mais basicamente assim, né? A gente tem toda essa análise das contas, né? Risco, e a ferramenta ali que já dá uma ajuda para a gente. Mais uma agora, do João Vitor, para o Tiago. Como você chega delicadamente, olha só, no contador da empresa para anunciar que ele está errado? Isso tem todo um trabalho, né? Você já chega na segunda falando que ele está com uma camisa bonita, aí na terça você já chama ele para almoçar, então tem todo um passo a passo. Mas, basicamente, se o cara não consegue entender que a auditoria está ali para ajudar, não para atrapalhar, aí não tem muito o que você fazer. Aí você já tem que chegar e falar, cara, eu achei um ajuste de tal, e tentar ao mínimo também falar, você está fazendo errado, está errado. Tipo, tentar impor que está errado, que você está certo, também é meio que fica um pouco mal. Você tem que chegar e falar, cara, a gente realizou o cálculo desse jeito, a gente validou a nota desse jeito, a gente viu que tem uma diferença assim, tudo mais. Você quer dar uma olhada no nosso cálculo para ver se a gente fez certo também, porque auditor também erra, não é porque a gente é auditor que a gente vai fazer tudo certo. A gente manda o cálculo para ele dá uma olhada no cálculo, então a gente tenta fazer ele ir vendo que ele está errado, entendeu? Então a gente tenta ir contornando para ele mesmo, não, putz, esqueci de lançar essa nota, putz, esqueci de considerar um percentual de vida útil de veículos de 20, eu considerei 15, putz, esqueci de fazer isso. Então, a gente tenta ali, e no começo, sempre que a gente vai para o cliente, uma das primeiras coisas que a gente faz em promotion e tudo mais é informar o cliente que a gente está ali para ajudar, não para ficar procurando erro e defeito na empresa dele. Muito pelo contrário, a gente está ali como parceiro para tentar fazer o cara crescer muito mais, porque quanto mais ele crescer, mais a gente vai crescer junto. Então, não é muito difícil, é bem tranquilo, Agora, essa pergunta do Maicon para os dois. Boa noite. Queria saber se tiveram muitas dificuldades no começo até se engajarem e o mercado, como vocês veem, competitivo? Bom, acho que como empreendedor o João vai saber responder essa melhor do que eu, né? Bom,
Na questão da competitividade, eu já parti para online para justamente, né, evidentemente que tem outras empresas, mas trabalhando desta forma, eu saí de Apucarana, onde que eu visualizo que tem muitos escritórios, né? Tem várias empresas, logicamente tem várias empresas, mas você não vê um crescimento assim de várias empresas chegando na cidade. Então eu achava que um tanto quanto saturado, vamos dizer assim, que para entrar no mercado seria muito mais complicado, até porque muitos escritórios com muitos anos aqui de mercado na cidade. Então, para quebrar um pouco dessa concorrência, eu parti para o online, para que eu pudesse ultrapassar as fronteiras aqui de Apucarana, Arapongas, Paraná, e ter acesso a mais empresas, né? Para a questão de prospectar clientes, a dificuldade que eu tive, assim, vamos dizer, para você conquistar o cliente, ele precisa de passar a confiança dele, né? Ele precisa depositar a confiança dele. Então, você conversa com um, conversa com o outro, conversa com o outro, conversa com o outro, até que começa a surtir resultados, né? Tem clientes de fora que ele te indica para outro, tem essas ferramentas que eu comentei anteriormente, onde que as empresas já postam qual que é o serviço que ela está precisando, então você já presta um serviço com uma boa qualidade, ela vai buscar você para que você esteja realizando um trabalho mensal para ela, das rotinas mensais, e até mesmo posteriormente colocando uma consultoria, né, à parte. Então, são essas as maiores dificuldades ali, vamos se dizer, né? Na questão do você trabalhando online, né, você corta vários custos o que te facilita inicialmente, né? Por ter poucos clientes, você tem que tentar trabalhar com o menor custo possível, né? Então, o meu escritório é em casa, né? Antes era dentro de casa, que tinha um quarto lá que era meu escritório, mas daí chegou mais um integrante e fui tocado para a edícula, né? Fui expulso de casa. Aí ele ganhou o escritório, virou um quarto, e um quarto aqui na edícula virou um escritório, né? Então meus custos do escritório, né, superficialmente falando, seria a minha energia, que é a energia de casa, e a minha internet, que é a mesma internet de casa. Então, é basicamente o meu sistema. São Ô, essas João, e se a gente for parar para pensar hoje, tudo tem competitividade, né? Sim, com certeza. E você mostra o seu potencial, né? O seu diferencial, e é isso que faz você ter o seu cliente, conquistar o seu cliente, né? Não é a competitividade, outros escritórios podem me prejudicar, mas não. Eu sempre falo para os alunos, e devo para a turma do João, eu falei diversas vezes, para a turma do Thiago, não lembro, mas o contador ele mostra o potencial dele em contribuir, né, auxiliar na tomada de decisão. Com Não certeza. é só naquele serviço ali de emitir a guia do tributo e tudo mais, né? Mas assim, contribuir na tomada de decisão. E isso você consegue fazer e mostra seu potencial e assim conquista a confiança do cliente. Não, exatamente. Né? E hoje em dia, com tudo é certificado digital, né? Então você consegue atender ele onde que ele estiver, até porque hoje você não vai mais na Receita, é tudo online, né? Então trouxe essa facilidade. Sim. E a última pergunta, a da Elisângela, se eu não pulei nenhuma aí para cima, que eram várias, né? Da Elisângela, qual o conselho para quem começou a estudar aos 45 anos? Elisângela, eu já dou o meu conselho aqui. Meu conselho não, né? Mas digo para você que nunca é tarde. E para estudar não tem idade, é só a dedicação, a sua força de vontade e você consegue. Não tem esse diferencial de idade, não. Não, eu acho que mais que concordo com a professora, eu acho que idade é somente um número, então eu acho que quanto mais idade, eu acho que mais
cabeça, mais emoção, você vai estar mais madura emocionalmente. Então, eu acho que eu já passei por alguns bocados, então eu já vi muita menina em banheiro chorar, muito. Eu também já cheguei a. Você tá tão estressado que você não consegue, você chora mesmo, você fica. Então, quanto mais velho você tá, eu acho que mais maduro você é, logicamente, e eu acho que mais fácil você consegue lidar com problemas e adversidades que vêm no dia a dia. Então, eu acho que esse negócio de idade é besteira, 45 anos não é nada, tem gente que começa a vida com 45 anos, que essa vida. Então, eu acho que cada um tem seu tempo, isso aí tempo é um negócio muito relativo também, então eu acho que você não deveria se prender a isso não e começar feliz e fazer o que você gosta e pronto. Eu concordo com os dois que não é a idade que influencia, mas em si é o foco da pessoa, né? Independente de qual idade que ela tá, ela com o foco, ela consegue aprender e se destacar em qualquer ramo qualquer vertente que ela decidir seguir, né? É só questão de dedicação, que não vai ser a idade que vai atrapalhar, não. Isso aí. Então, Eu acho pessoal, que ficou faltando a da Maria Estela. Ai, pulei uma. Desculpa, Maria. A Maria Estela, ela perguntou o seguinte: se já aconteceu de alguma empresa agir de maneira maliciosa. Então, professor, a gente já teve aqui. Vamos ali, então, a gente conversar um pouquinho sobre essas coisas que aconteceu, o que você achou, mas, sabe aquela, eu perguntando ali sem intenção, mas se aceitar, opa, conseguir. Então, sempre tem, né, um mais espertinho que o outro ali que tenta querer fazer, mas a gente acaba, mais uma vez, a gente acaba falando para o cara que ele tem que entender que a gente está lá para ajudar e não para ficar influenciando, não para querer que ele chegue à falência, entendeu? Então, esse o recado que eu sempre dou para os clientes. Em relação à pergunta dela, eu já tive cliente que eu acho que não foi nem parte. Chega a ser um pouco malicioso, mas eles já tive cliente que entregou composição ali com diferenças exorbitantes, que ele sabia da diferença, mas ele entregou para a gente achando que a gente não ia olhar, entendeu? A gente chegou, falou, tá com diferença na composição aqui do seu imobilizado, tá com 10 milhões de diferença. Ele falou, nossa, eu sabia disso, mas eu achei que vocês nem iam olhar, entendeu? Então, você fica, pô, como assim? Os caras não acham que a gente tá ali para ficar tentando martelar coisa que realmente a gente vai querer que ele se dê mal, entendeu? Coisa que não é. Então, por isso é importante nas disciplinas de ética. exatamente. Eles acham que Retomar. falham um pouco nessa etapa. Uma maldade. Depois a gente é solidário, não é verdade? Qualquer confusão que der, o contador é solidário, né? A gente tem que responder pelo ato. Exatamente. mesmo. Tem as responsabilidades civis, né? Então tem que tomar muito cuidado, né, com todas as orientações, pensar também nessa responsabilização, mas também o produto, né, do serviço contábil, que é em prol não só para a empresa, mas o efeito também é para toda a sociedade. Eu fiquei aqui um pouco calada, mas foi muito bom ouvir vocês dois hoje, ver dois ex-alunos, né, jovens ainda, apesar de que teve um que quis dizer aí que não, mas são sim muito jovens. Teve uma pergunta aí sobre idade. Eu já dei aula para alunos com mais de 55 anos. E não foram poucos os casos, né? Recentemente a gente teve a gente tem, né, vários alunos com idades diversas e a experiência que cada um vai ter na graduação é conforme vocês estão abertos para essa experiência, né?
O importante é sim vocês aproveitarem esse momento, aproveitarem esses momentos que a gente pode confraternizar aqui. Hoje é uma aula diferente, né? Para o pessoal que estava com aula mesmo, né? Nas disciplinas, está passando por uma experiência muito diferente e que possam aproveitar esses momentos, porque todos vão engrandecer o processo durante a graduação. Foi muito, muito bacana ouvir vocês dois hoje relatando as experiências. Até eu queria ter feito algumas perguntas, porque o João, acho que a dinâmica de trabalho dele, trabalhar sozinho, né? Pelo que eu entendi, você não trabalha em sociedade, né, João? Não, atualmente sozinho. Assim, por realizar atividade sozinho desde o começo, eu pesquisei bastante questão de sistemas que me fornecessem algumas automações, né? Na questão de agilidade. Então foi o que eu optei, que já trabalhava pela Domínio, e para que eu pudesse atender todos os departamentos aqui com uma forma mais tranquila. E são dinâmicas de trabalho diferentes, né? O Thiago já tem uma questão de trabalho em equipe, que tem que chegar num ponto em comum nas execuções dos trabalhos, e já o João é ele por ele mesmo, né? Se o João fez errado, bota a culpa no João. Se o João fez certo, o João vai ser promovido. É uma dinâmica muito interessante. Eu também já trabalhei em escritório bem pequeno e o trabalho acumula, ou o trabalho é todo seu, ou o bônus também é todo seu. Então, é muito bacana ouvir a experiência de vocês dois. E eu acredito que muitos também aproveitaram aqui de ouvir de vocês, e deve ter sido uma noite bastante proveitosa. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês de retomar, ainda que remotamente, né, e ter esse contato aqui conosco. E eu tenho certeza que todo mundo apreciou bastante essa noite. Eu que agradeço. Pode falar, João. Eu que gostaria novamente de agradecer o convite, né? Eu acho que na nossa turma lá, igual na turma do Thiago também, tem outros casos, né, de sucesso, assim, e eu gostaria de agradecer o convite e estar podendo conversar com vocês e trazendo um pouquinho aqui do meu dia a dia. Isso aí, eu queria também agradecer mais uma vez aí as professoras pelo convite, por terem lembrado do meu nome. Queria falar para o pessoal que ainda ficou aí que a professora Letícia tem meu telefone, se vocês precisarem de alguma dúvida, alguma coisa, se vocês quiserem vir fazer parte da Grant Thornton também, a gente está aí sempre com vaga, pode pegar meu número com ela, a gente conversa, e qualquer coisa é só chamar que a gente está aí para ajudar, viu? Aí vale. Os aposentados podem também, Thiago? Que daí eu me aposento e vou. Aí que vem a idade. Mas eu dei aula na Facnopar. Experiência, né, professora? Eu dei aula na Facnopar para o tecnólogo de imobiliária e tinha um senhor de 73 anos sentado no banco aprendendo. Não, tá certo. Nunca é tarde, né? É verdade. Nunca é tarde para ir atrás e buscar realizar o sonho, né? Pessoal, nós finalizamos aqui, então. Quero agradecer a participação de todos os alunos, os professores que estão aí. Obrigada, Lucinéia, Evelise, Rafaela, Ana Paula. Minha Ana não está aqui, mas ela sempre... Nós temos esse grupo, né, de eventos e pensamos sempre nos eventos de uma melhor forma para trazer conhecimento e experiências novas para os alunos, né? O nosso foco está ali no aluno. E então, obrigado a todos que participaram, muito obrigado, meu, assim, agradecimento mega especial para o Tiago, para o João, que aceitaram participar aqui, as mensagens de sexta-feira à noite que eu ficava enviando para os dois, né, para confirmar e mandando o link, assim, muito obrigado, e nossa, é uma satisfação muito grande ouvir vocês dois e entender, sabe, ver a experiência de vocês e como vocês cresceram, cada um na sua área, cada um com o seu foco, com a sua oportunidade que a contabilidade trouxe, e é muito, assim, muito legal saber que nós participamos disso, sabe? Às vezes um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas, nossa senhora, dá um sentimento assim, poxa, eu acho que, né, pelo menos é o que passa na minha cabeça,
eu acredito que estou fazendo o meu trabalho de forma correta, né? Vendo vocês dois aqui como sucessos do nosso curso. Então, muito obrigada, meninos. Foi uma noite muito especial. Acredito que todos os alunos tenham gostado também. Lu, tem alguma coisa para falar? Eu só quero agradecer mais uma vez, né? Ao Tiago, ao João Ricardo, por essa participação tão bacana. Os alunos estão aqui colocando parabéns, parabéns. É muito bom isso, ter vocês conosco novamente é muito gratificante saber que o Tiago conseguiu, né, uma carreira já de auditor. Isso é muito bom, que o João pensou, não, vou criar um escritório online, isso é magnífico. Então, é a criatividade com os nossos alunos também, né? E aos nossos professores que estão presentes, ao professor Glaucio, que está conosco, professora Rafaela, Ana, Letícia, Evelise, que está participando aí desde o começo, né? A todos vocês. E, principalmente, aos nossos alunos, que sem vocês nós não teríamos, né, a nossa apresentação aqui, a nossa fala, a nossa conversa, a nossa roda de conversa. Desculpa até cortar vocês, porque eu sei que isso iria muito mais longe, com muito mais perguntas, mas é muito gratificante ter vocês, alunos, participando conosco nessa rodada de conversas que foi grandiosa, satisfatória e muito importante. Aprendi bastante aqui hoje com o Tiago, fiz perguntas até de quanto, que quase que eu perguntei quanto você ganha, Tiago, né? Então, é isso que é gratificante para a gente, tá? Meus parabéns, tá? Pelo progresso que tiveram nas carreiras e que os nossos alunos sigam o exemplo de vocês, né? Que ao saírem dos bancos aqui da escola, né, também façam carreira aí fora, que vai ser uma felicidade muito grande para a gente tê-los aí como grandes profissionais no mercado de trabalho. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, boa noite.